Em uma atualização recente, o coronel Charles Clack, da Força Aérea dos Estados Unidos, foi removido de sua posição como chefe do programa de mísseis balísticos intercontinentais Sentinel em 24 de junho de 2024. A Força Aérea citou uma quebra de confiança em suas habilidades de comando, apontando que ele falhou em aderir os procedimentos organizacionais estabelecidos. Sua demissão ocorre em meio a uma crescente controvérsia envolvendo o projeto. O Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos expressou surpresa com os enormes custos adicionais do programa. Apesar disso, a Força Aérea negou que a demissão estivesse diretamente relacionada aos problemas financeiros revelados recentemente. Os custos do projeto aumentaram em mais de 37%, chegando a um valor estimado de 131 bilhões de dólares. Como uma medida moderada, o Congresso aprovou apenas 91% do orçamento solicitado pelos responsáveis pelo projeto. O Comitê de Serviços Armados do Senado, em seu relatório orçamentário para o ano fiscal de 2024, afirmou que o programa será longo e complicado, envolvendo a compra de imóveis, construção, remoção e instalação de novos equipamentos nucleares. A conclusão do projeto está prevista para antes da década de 1940. O valor de cada míssil também sofreu um aumento expressivo. Atualmente, estima-se que cada unidade custará 170 milhões de dólares, uma elevação considerável em relação à estimativa inicial de 115 milhões de dólares. Em janeiro de 2024, Andrew Hunter, subsecretário de Aquisições da Força Aérea, explicou que a principal razão para esse aumento foi a subestimação inicial do projeto. Ele ressaltou que as dimensões e a complexidade do empreendimento não foram corretamente avaliadas nas primeiras estimativas. Ele mencionou que esses projetos, que ocorrem uma vez a cada século, possuem muitos elementos desconhecidos e não apreciados, como se estivessem sendo feitos pela primeira vez. A complexidade e o ineditismo dessas iniciativas exigem uma compreensão abrangente e detalhada, que frequentemente é subestimada nas fases iniciais de planejamento. Além disso, a conclusão do programa é considerada crucial, já que os mísseis LGM-30 Minuteman III, que os Sentinel devem substituir na década de 2040, são mais antigos do que qualquer outro míssil ICBM em uso no mundo. Os Minuteman III foram fabricados entre 1970 e 1978, e a maioria da dissuasão nuclear dos Estados Unidos e seus aliados depende de mísseis com mais de 4 décadas de idade. Esses mísseis, que formaram a espinha dorsal da defesa estratégica americana por tantos anos, agora enfrentam desafios tecnológicos e operacionais significativos devido à sua idade avançada. Muito se fala sobre o arsenal obsoleto da Rússia, mas raramente se reconhece a verdadeira antiguidade dos mísseis americanos. Apesar da evidente necessidade dos mísseis Sentinel, os custos excessivos têm reforçado as vozes dentro do governo e das Forças Armadas dos Estados Unidos que defendem o cancelamento do projeto. Os críticos argumentam que os recursos destinados ao projeto poderiam ser melhor empregados em outras áreas da defesa, como a modernização de bombardeiros estratégicos ou o desenvolvimento de novas tecnologias de defesa antimísseis. No entanto, essa perspectiva ignora a importância crítica de manter uma força de ICBMs moderna e eficaz. Caso não haja soluções intermediárias, quando os mísseis Minuteman III chegarem ao fim de sua vida útil, não haverá um substituto, o que significaria o fim do uso de ICBMs pelos Estados Unidos. Isso deixaria a tríade nuclear do país composta apenas por bombardeiros e submarinos de mísseis balísticos. A ausência de ICBMs comprometeria seriamente a capacidade de dissuasão nuclear dos Estados Unidos, pois esses mísseis fornecem uma resposta rápida e eficaz em caso de ataque nuclear iminente. Essa situação seria incomum para uma nação que se autoproclama a maior superpotência mundial, mas revela a verdadeira condição de suas forças armadas. A falta de investimento contínuo e a dependência de tecnologias ultrapassadas colocam em risco a segurança nacional. Além disso, a comparação constante com outros países, como a China e a Rússia, destaca a necessidade urgente de modernização.
A China, por exemplo, tem avançado rapidamente em suas capacidades nucleares e pode em breve superar os Estados Unidos em certos aspectos tecnológicos. O debate sobre o futuro do programa Sentinel continua, e é claro que decisões difíceis terão que ser tomadas para equilibrar a necessidade de modernização com os desafios orçamentários. A segurança e a posição estratégica dos Estados Unidos no cenário global dependem de uma resolução eficaz dessas questões complexas. Cancelar o projeto Sentinel permitiria redirecionar fundos para expandir e aumentar significativamente a aquisição de bombardeiros B-20 e submarinos de mísseis balísticos da classe Columbia. Apesar de os lançadores terrestres serem uma forma mais econômica e segura de armazenar e preparar mísseis para um possível conflito nuclear, o debate sobre o futuro da dissuasão nuclear dos Estados Unidos continua. Enquanto os Estados Unidos ainda decidem se continuarão ou não com o desenvolvimento desse componente crucial de sua tríade nuclear, a China já alcançou um nível comparável em termos de tecnologia, com algumas inovações que superam os sistemas americanos, especialmente em relação aos planadores hipersônicos. Além disso, a Rússia, frequentemente considerada em declínio, lidera o desenvolvimento de armas nucleares táticas e estratégicas, bem como dos vetores necessários para seu lançamento. Os mísseis balísticos intercontinentais russos, como o Sarmat e o planador hipersônico Avangard, não têm concorrência a nível global. Esses sistemas representam o ápice da tecnologia militar russa, oferecendo capacidades impressionantes que desafiam as defesas existentes de outras nações. Os sistemas Sarmat, por exemplo, podem ser lançados na direção oposta ao alvo, permitindo ataques pelo Polo Sul, algo anteriormente impossível devido ao alcance limitado dos mísseis tradicionais. Essa capacidade de ataque global revolucionária amplia significativamente as opções estratégicas da Rússia. Os planadores hipersônicos Avangard, capazes de manobrar a velocidades de Mach 27, são virtualmente impossíveis de interceptar. A capacidade de realizar manobras evasivas em tais velocidades significa que esses planadores podem evitar facilmente os sistemas de defesa antimísseis atuais, tornando-os uma ameaça quase invulnerável. Cada míssil Sarmat carrega 3 Avangards, e cada Avangard porta uma ogiva nuclear de 500 quilotons, suficiente para destruir qualquer cidade inimiga. Essa configuração multifásica aumenta a letalidade e a eficácia dos ataques, tornando cada míssil um potencial destruidor de múltiplos alvos. Essa superioridade tecnológica russa destaca as deficiências do projeto Sentinel, que enfrenta atrasos, custos excessivos e falhas em testes. O desenvolvimento e implementação do Sentinel têm sido marcados por desafios significativos, desde a subestimação dos custos até dificuldades técnicas imprevistas. Muitos nos Estados Unidos já defendem o cancelamento do projeto, mas isso deixaria o país em uma posição vulnerável. Sem o Sentinel, os Estados Unidos poderiam perder uma peça crucial de sua tríade nuclear, que é essencial para a dissuasão estratégica. Além disso, o cancelamento do projeto Sentinel não apenas comprometeria a capacidade defensiva dos Estados Unidos, mas também enviaria um sinal de fraqueza dos adversários globais. Em um cenário de crescente tensão internacional, manter uma postura defensiva robusta é vital para preservar a segurança nacional e a estabilidade global. A comparação constante com a Rússia, que continua a inovar e expandir suas capacidades nucleares, sublinha a urgência de resolver os problemas do Sentinel e garantir que os Estados Unidos mantenham sua posição de liderança em tecnologia militar. Por hoje, convido você a conhecer os outros vídeos do canal, onde exploramos mais detalhes sobre a tecnologia militar e as implicações geopolíticas dessas inovações. Muito obrigado por assistir e espero te ver nos próximos vídeos.